Este programa é livre para todos os públicos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, também o povo de Deus que acompanha e reza conosco esta Santa Missa pelo sistema de comunicação Canção Nova. Hoje a Igreja celebra de modo especial Santa Ana e São Joaquim, que são os pais da Virgem Maria, então são os avós de Jesus. Hoje a Igreja celebra também o Dia dos Avós, Dia dos Idosos. Hoje é um momento especial para rezar pelos avós, essas pessoas importantes em nossas vidas. E é importante a gente perceber, Ana, essa palavra, o nome Ana, que vem lá do hebraico, significa graça. E Joaquim, que vem do hebraico, significa o Senhor que fortalece. Então, celebrar Santa Ana e São Joaquim é também celebrar a graça de Deus que nos fortalece a cada dia, que nos fortalece a vida, fortalece a nossa missão, a nossa vocação. Celebrar Santa Ana e São Joaquim é recordar, então, dos avós. E diz a tradição para nós, e nós cristãos católicos, nós temos 3 fontes de revelação. A primeira fonte de revelação é a Sagrada Escritura, a segunda fonte de revelação, a tradição, e a terceira fonte de revelação, o magistério da Igreja. Então nós temos como revelação a tradição que vai nos afirmar. Santa Ana e São Joaquim, eles pertenciam a um grupo de judeus piedosos que aguardavam a consolação do povo de Israel. E eles viviam a sua vida com muita fé e temor a Deus. E a tradição afirma, era um casal já na velhice, estéreis, não poderiam gerar filhos. E justamente na velhice, neste tempo da vida, receberam a graça de Deus de gerar Maria, aquela que seria chamada também um dia a gerar o Filho de Deus. Então, Santa Ana e São Joaquim, idosos, piedosos do povo de Israel, e aguardavam a promessa, Deus vai libertar o povo. E diz a tradição para nós que eles passam a ser cultuados a partir do século VI da história da nossa igreja. Santa Ana e São Joaquim são então hoje para nós referências de que não importa o tempo da nossa vida, mas é sempre o tempo da graça. Não importa o tempo da nossa vida, mas é sempre o tempo em que Deus nos fortalece. E na velhice receberam esta linda missão. E o Papa João Paulo II, ele vai afirmar que Maria aprendeu a ser mãe com sua mãe Ana. Ana estava preparando a sua filha Maria, que iria receber esta missão, este projeto de Deus, de ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus, nosso Senhor. Então, Santa Ana e São Joaquim, avós de Jesus. Então, certamente, Jesus também aprendeu muitas coisas com seus avós. Assim como nós temos a oportunidade, aqueles que têm os seus avós vivos, de aprender com eles. E o que a Sagrada Escritura diz sobre a velhice? Lá no segundo livro de Macabeus, capítulo 6, o texto bíblico afirma que a velhice é um tempo de privilégio. Os cabelos brancos são resultados de uma vida vivida com dignidade desde a sua infância. O Salmo 92, ele vai afirmar para nós, mesmo na velhice darão frutos. O Salmo 71 afirma sobre a velhice, desde a minha infância e a juventude sois o Senhor meu Deus, e agora na velhice dai-me a graça de transmitir os ensinamentos às novas gerações.
Levítico capítulo 19 vai afirmar: levantem-se diante dos idosos, respeitem os anciãos. Olha como a Sagrada Escritura trata os idosos, com respeito, com carinho, sobretudo com generosidade. E a qualidade de uma sociedade, ela é medida pelo modo em que cuidam e tratam dos idosos. Hoje é preciso superar a cultura do descarte. Não serve mais. Já não dá conta do trabalho, já perdeu as forças, estão idosos. A cultura do descarte quer então deixar de lado essas pessoas. Mas nós, cristãos, devemos, a partir da Sagrada Escritura, a partir do magistério da Igreja e da tradição, valorizar e respeitar cada vez mais os idosos. E aí os cabelos brancos, resultado de uma vida digna, sinal de sabedoria. Os idosos são para nós, irmãos e irmãs, um patrimônio para a sociedade, um patrimônio dentro da igreja e também um patrimônio das famílias. A velhice, um idoso e uma idosa, por si mesmo, eles testemunham para nós valores fundamentais, virtudes. Nós devemos aprender muito com os idosos. E eles nos ensinam o tempo todo de que a vida é curta. Os idosos nos ensinam o ciclo natural da vida, a infância, a juventude, a vida adulta e depois a velhice, a chamada terceira idade, a feliz idade. Portanto, queridos irmãos e irmãs, devemos hoje rezar pelos avós. De repente você tem os seus avós vivos. Eu já não tenho mais meus avós vivos, mas tive a oportunidade de conhecê-los, aprender muito com eles, sobretudo a transmissão da fé. Os idosos são para nós exemplos e testemunhas. E hoje precisamos recorrer com fé à intercessão de Santa Ana, à intercessão de São Joaquim, que receberam na velhice a missão de cuidar e educar e formar Maria, preparar Maria, que haveria de receber essa missão, de então ser a mãe do Salvador. Mas a nossa sociedade, como estava dizendo, ela não costuma valorizar muito essas pessoas. Nós devemos valorizar, respeitar. E o Papa Francisco também vai afirmar que os idosos, mesmo na velhice, com o peso da vida, eles nos ensinam valores originais, transmitem a fé. Que possamos hoje, nesta Santa Missa, abrir o nosso coração, recorrer à intercessão de Santa Ana e São Joaquim e aprender com o exemplo deles a piedade, aprender com o exemplo de Santa Ana e São Joaquim a perseverança na fé, o temor a Deus e mesmo na velhice permanecer firmes na fé. Mesmo na idade avançada, permanecer firme na fé. Santa Ana e São Joaquim nos recordam que nunca é tarde para Deus. A missão de Deus, ela sempre vai vir a nós, pela graça do Espírito Santo, sempre guiados, sobretudo pela graça. Ana e Joaquim, pais de Maria, avós de Jesus, santos e santas da Igreja, eles pertencem então a esse grupo de santos e santas que hoje intercede por nós, mas de modo especial intercede pelos avós e pelas avós. Convido a você nesse instante, você que está aqui neste santuário, você que reza em casa, vamos fazer uma prece aos nossos avós. De repente, seu avô e a sua avó já faleceram, reze nesse instante. Pede a Deus que fortaleça. Vamos pedir a Deus que dê saúde aos nossos idosos, para que sejam cada vez mais respeitados, valorizados, e que possamos, com um coração cheio de ternura, respeitar, acolher. Nós, como cristãos, devemos superar a cultura do descarte, a cultura do presentismo que valoriza só o hoje. Nós precisamos testemunhar a fé. Intercedei por nós, Santa Ana e São Joaquim, para que podemos também fazer a nossa caminhada neste mundo com fé e que possamos um dia chegar à velhice conservando a mesma fé, maduros,
responsáveis, educadores, sobretudo educadores com a vida. Santa Ana e São Joaquim, roguem por nós. E nesta Santa Missa, estamos rezando por todos os avós e as avós. Eu convido a rezar esta Ave Maria, recorrendo à intercessão destes santos. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.